e estamos embarcando cada vez mais nesta jornada de fé, né? A jornada de fé. E eu dou graças a Deus por vivermos esse momento aqui. Nós temos usado aqui algumas palavras da Corrie ten Boom e tem sido tão especial, sabe? Ela diz assim, ó, firmes mesmo em fraqueza. Uma professora da Alemanha Oriental estava ensinando em sua aula que Deus não existe. Depois da aula, ela perguntou quem ainda continuava crendo em Deus e uma pequena garota se levantou, dizendo que ainda continuava crendo em Deus, sim. A professora ordenou que ela permanecesse na classe após as aulas e escrevesse 100 vezes: eu não acredito que Deus existe. Eu não acredito que Deus existe. A menina não conseguia escrever essa declaração. Então a menina escreveu: eu realmente acredito que Deus existe. 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 100 vezes ela escreveu esta frase. A professora ficou muito zangada e exigiu que a aluna escrevesse a frase 1000 vezes naquela noite em casa. Ela teria que escrever 1000 vezes. Eu não acredito que Deus existe. Mas outra vez, a menina em casa agora começa a escrever: eu realmente acredito que Deus existe. Eu realmente acredito que Deus existe. Eu realmente acredito que Deus existe. A menina escreveu a frase 1000 vezes naquela noite. Ainda que soubesse que seria punida severamente no dia seguinte na escola, a menina escreveu 1000 vezes a frase: eu realmente acredito que Deus existe. Isso é fé, gente. Mateus 5,10. Corrie usa aqui: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E Corrie ten Boom faz esta oração: Senhor, embora possamos sofrer por causa de nossa fé, nós perseveraremos com tua ajuda. Tua força será demonstrada mesmo em nossa fraqueza. E ela termina com esta palavra: Aleluia! Aleluia! Eu realmente acredito que Deus existe. Isso é fé, gente. Isso é fé. E quantos irmãos estão por aí em lugares onde há perseguição, sofrem por causa da fé, mas estão lá indo às reuniões de orações de madrugada. Eu estive num lugar no Sudeste Asiático onde o círculo de oração, das irmãs é às 3 da manhã, porque não podem se reunir ali como nos reunimos aqui. Então é às 3 da manhã, às escondidas. E eu conheci uma irmã que, saindo de uma dessas reuniões, jogaram querosene no rosto dela e atearam fogo, e o rosto desta querida irmã literalmente derreteu. Ela sobreviveu por um milagre e ela carrega as marcas do fogo que atearam no seu rosto quando ela saía de uma destas reuniões de oração lá, neste país no Sudeste Asiático, onde eu estive. Eu estive lá. E olha só, hoje eu quero falar algo que é muito sério aqui nesta guerra espiritual. Nós temos usado alguns pensamentos do John Eckard, do Manual Bíblico para a Batalha Espiritual e Libertação, porque é importante, E aqui está, este livro é da editora Renova, e você pode dar uma pausa aí no vídeo e copiar direitinho, Aqui está. Mas eu sei, muita gente não vai ter o livro, então eu quero compartilhar. São 3 páginas que já estamos chegando ao final agora, e eu estou assim muito tranquilo, muito calmo para a gente ir finalizando esta parte, porque Deus tem falado comigo. E hoje é o seguinte,
Ele diz assim: você precisa libertação. Se você constantemente deixa a fé e abandona a igreja, isso pode ser uma manifestação de ânimo dobre. É um espírito que precisa se retirar de você. Você precisa de libertação. Se constantemente deixa a fé e abandona a igreja. Triste, né? Em saber que irmãos pagam um preço tão alto por causa da sua fé, mas permanecem fiéis. E você, por qualquer coisinha, está abandonando a fé. Não é só abandonar a igreja, sair da igreja, deixar de ir à igreja, não. É abandonar a fé, abandonar a leitura da palavra. Você deixa de orar, você se afasta de Deus, vez por outra. Isso não está certo, está? Não está. John Eckhardt menciona isso aqui. É um alerta. E eu estou mencionando também nesta nossa série Guerra Espiritual esses detalhes, porque é hora disso acabar. Você não pode continuar assim, abandonando a fé, deixando de ler a palavra, deixando de ter comunhão com os irmãos. Por nada você abandona a sua fé. Não pode. Não. Como o Senhor vai cumprir propósitos na sua vida se você vive desta forma, abandonando a sua fé? Meu Deus, não pode. Olha só. Será que você conhece alguém assim? Pois eu conheço. Pessoas que não conseguem firmarem-se no Senhor e por nada eu vou abandonar a minha fé, por nada eu vou deixar de ler a palavra, nada vai fazer-me abandonar a comunhão entre os irmãos, a igreja, servir ao Senhor com alegria, sendo boca de Deus, voz do Espírito Santo nessa terra. O Senhor tem nos chamado para fazer a diferença no bairro, na cidade, no estado, no Brasil, no mundo. O Senhor tem chamado você para ser diferença aí no interior, onde você mora, na fazenda, onde você estiver. Não abandone a fé. Esteja firmado no Senhor. Você se chateia com qualquer coisinha, abandona a fé, né? Ou não precisa nem se chatear com nada, você simplesmente vai abandonando a fé, abandonando a prática diária da leitura da palavra de Deus. Abandona a prática da oração. Você abandona a fé. Abandona a igreja. Depois você volta quando surge alguma situaçãozinha, algum probleminha, alguma questão por lá, né? Aí você volta. Mas daqui a pouco abandona de novo. Não pode. Não pode. Isso tem que mudar. Tem que mudar. Você precisa ser uma pessoa estruturada na fé. Nada pode abalar você. Nada. Nada. Nada pode abalar você. A sua fé. É isso. A sua fé. Ela precisa estar estruturada no Senhor. Pense nisso. Tantos irmãos por aí, nos países onde há perseguição. Como eles gostariam de ter maior liberdade. Nós temos essa liberdade, né? E muitas vezes nós não a aproveitamos. Não abandone a sua fé. Bata o pé, permaneça firme. Isso mesmo. Eu falo muito esta palavra. Bata o pé, permaneça. Permaneça em nome de Jesus. Há um propósito lindo para cumprir-se na sua vida. Isso, vamos em frente, vamos. Obrigado, meu Deus, por esse momento tão especial que tens nos dado, Senhor. Não vamos abandonar a nossa fé e declaramos com alegria que Tu és Deus, que existes, és o nosso Pai, és o nosso Deus. Te louvamos, Senhor, por esse momento tão especial. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dá força para aqueles que abandonam a fé. Por tão pouco, Senhor, estão abandonando a fé.
Ah, Senhor, eles não podem continuar assim. Fortaleça, Senhor, que possam permanecer firmados em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você e até amanhã.